Antes de orarmos, pare por um instante. Respire fundo. Em meio à correria da vida, com tantas vozes disputando nossa atenção, há algo sagrado em simplesmente silenciar o coração para ouvir Deus. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas com a alma, aquela parte mais profunda de nós que anseia por algo eterno. Há momentos em que a vida nos surpreende, sem aviso, puxa o véu da ilusão e nos lembra de uma verdade que tentamos esquecer. Nós não estamos no controle. Não importa o quanto planejamos, o quanto conquistamos ou o quanto acreditamos estar preparados, há sempre um ponto onde as forças humanas não bastam. Pode ser uma notícia inesperada, uma perda que muda tudo, um fracasso que desmonta planos ou simplesmente um vazio que palavras não explicam. É nesse instante que descobrimos que nossa autoconfiança não é suficiente. A Bíblia nos alerta com sabedoria em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é uma repreensão, é um lembrete amoroso, um chamado à humildade. Se hoje tudo vai bem, agradeça a Deus. Se a sua vida está estável, se há abundância e alegria, louve o Senhor por isso. Mas lembre-se, prosperidade não é sinal de invulnerabilidade. E a dor dos outros não é motivo para orgulho, mas para compaixão. Porque até os mais fortes enfrentam dias de fraqueza. Mesmo os mais fiéis têm momentos de dúvida. E os mais sorridentes, às vezes, escondem lágrimas que ninguém vê. A vida é um terreno onde todos nós, em algum momento, precisamos ser sustentados pela graça. E é exatamente nesse ponto que Deus se revela com poder, não quando estamos no topo, mas quando reconhecemos nossa dependência dele. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e declare: Senhor, eu dependo de ti. Mesmo quando o chão parece firme, a vida pode mudar em um segundo. Mas há uma verdade que nunca se move: Deus permanece o mesmo. Ele não é abalado pelas nossas falhas, nem se afasta quando fraquejamos. O que ele promete, ele cumpre. E suas promessas não dependem da nossa perfeição, mas da fidelidade dele. A palavra nos lembra em Hebreus 13:5. Porque ele mesmo disse: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia, e talvez uma das mais difíceis de acreditar quando estamos cansados, com medo ou arrependidos. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar: Deus não muda o que prometeu por causa do que sentimos. Você pode estar se sentindo pequeno, inseguro, ou até indigno. Mas o Senhor continua dizendo: Eu nunca te deixarei. Se o pecado te pesa, arrependa-se e volte para ele. Se o medo te paralisa, confie na voz que diz: Não temas, eu estou contigo. Se o cansaço te esgota, descanse na promessa de um Deus que não dorme nem descuida de ti. Nada em sua vida é grande demais para Deus resolver, e nada é pequeno demais para ele se importar. A misericórdia dele cobre os lugares que a vergonha tenta esconder. A graça dele alcança os cantos mais profundos da alma, e ali, onde ninguém mais chega, ele restaura. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e declare: Senhor, eu confio nas tuas promessas. As promessas de Deus não se desgastam com o tempo. Elas não enfraquecem diante das circunstâncias, nem se apagam quando os ventos mudam. O que ele disse permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Em Isaías 48, está escrito: A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isso significa que os planos de Deus não expiram. O amor dele não é passageiro. A fidelidade dele não depende do seu desempenho. Você pode ter falhado, mas ele ainda tem um propósito sobre sua vida. Pode ter se afastado, mas ele continua chamando seu nome. Deus não desiste dos filhos que ama, e ele ama você profundamente. Quando as estações mudam, quando os dias parecem longos e as noites silenciosas, lembre-se: a palavra que te sustentou ontem é a mesma que te sustentará amanhã. O que Deus prometeu sobre sua história não é algo frágil, é algo eterno.
Você pode não entender o tempo, mas pode confiar no caráter do Autor. O Senhor não erra em seus caminhos. Mesmo quando não vemos, Ele trabalha. Mesmo quando não sentimos, Ele cuida. E quando tudo parece estagnado, é porque Ele está preparando algo que vai florescer no tempo certo, e será mais belo do que você esperava. Se essa mensagem renovou sua fé, comente aleluia e declare: a tua palavra, Senhor, é eterna e digna de confiança. A presença de Deus se manifesta com mais força justamente quando o coração está quebrado. Não é nas vitórias mais visíveis que Ele mais se revela, mas nas lágrimas que ninguém vê, nos momentos em que a alma se sente só e o silêncio parece pesar. A Bíblia diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus não se afasta dos que sofrem. Ele se aproxima. Ele não ignora as dores que o mundo despreza. Ele as transforma. Enquanto o mundo valoriza aparência e sucesso, Deus olha para o interior e vê o coração que ainda tenta crer, mesmo ferido. Ele é o Deus que recolhe cada lágrima, que entende cada suspiro, que fortalece os que já não têm força para orar. Mesmo quando você sente que está desmoronando, Ele está sustentando você com mãos invisíveis, cheias de amor. Não há ferida tão profunda que o toque de Cristo não possa curar. Não há fardo tão pesado que Ele não possa carregar contigo. Por isso, não desista agora. O mesmo Deus que te viu chorar é o que vai te ver vencer. Ele não está distante. Ele está aí, no exato lugar onde o seu coração clama. Se essa palavra te alcançou hoje, escreva "Deus está comigo" nos comentários e declare: mesmo ferido, eu confio no Senhor. Deus nunca pediu que você carregasse o peso do mundo sozinho. Ele nunca quis que o medo, a ansiedade e as preocupações se tornassem o seu fardo diário. Pelo contrário, Ele te chama a entregar tudo em suas mãos, porque Ele cuida de você. A palavra diz em 1 Pedro 5:7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinho? Planejamos, tentamos, lutamos, e quando as coisas fogem do controle, sentimos culpa por não dar conta. Mas Deus não se surpreende com a nossa limitação. Ele a conhece e, mesmo assim, nos ama profundamente. Ele te convida hoje a colocar aos pés dele tudo aquilo que tem tirado o seu sono. As preocupações com o futuro, as dores do passado, os medos do presente. Nada é grande demais para Ele, e nada é pequeno demais para que Ele se importe. Quando você entrega suas preocupações ao Senhor, Ele não apenas acalma o coração, Ele age em silêncio, abrindo portas que você nem sabia que existiam. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença dEle em meio aos problemas. Então respire. Entregue. Confie. Deus está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você nem percebe. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu confio em Ti, Senhor" nos comentários e declare: minhas ansiedades pertencem a Deus. Quando a alma se cansa e o corpo já não responde, é aí que a graça de Deus se manifesta com poder. Porque Ele é especialista em renovar o que parece perdido, em reacender a chama onde só restam cinzas. Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu que nunca te deixaria lutar sozinho. Em Isaías 40:29-31, está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você que tem sentido o peso da caminhada. Deus não te pede para fingir força, Ele te convida a buscar força nele. Quando você não pode mais correr, Ele te carrega. Quando você não consegue mais orar, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que palavras não alcançam. A fé não é a ausência de cansaço, é a decisão de continuar crendo mesmo cansado. E quando você escolhe esperar no Senhor, Ele transforma o desânimo em coragem,
a dor em aprendizado e o deserto em testemunho. Se essa palavra te encorajou, comente "Eu espero no Senhor" e declare: minha força vem de Deus, e nele eu me renovo. Deus não te chamou para viver com medo. Ele te chamou para viver com autoridade e fé, lembrando que, em Cristo, você não é vítima, você é mais que vencedor. Jesus disse em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Essa não é apenas uma promessa distante. É uma realidade espiritual que se manifesta quando você decide crer e agir com fé. O inimigo tenta semear medo, dúvida e confusão, mas quem está firmado na palavra permanece em paz. Porque o poder que opera em nós é maior do que qualquer poder que se levante contra nós. Não aceite viver oprimido por pensamentos negativos, por culpa ou por vozes que dizem que você não é digno. Deus te escolheu. Você é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Levante-se, ainda que seja em oração. Abra os lábios e declare o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua vida. Quando o nome de Cristo é proclamado, as trevas recuam e o céu se move em teu favor. Se essa mensagem acendeu fé no seu coração, comente "O poder de Jesus é maior", e declare: eu vivo pela autoridade de Cristo. Mesmo quando tudo parece desabar, há algo que o inimigo jamais poderá tirar de você: a sua adoração. Porque adorar não depende de circunstâncias, depende de reconhecimento. O reconhecimento de que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não é. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alicerce firme, o refúgio nas tempestades, o Deus que não muda. E é por isso que, ainda que as lágrimas escorram, nós podemos levantar as mãos e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Em João 7,38, Jesus declarou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios são a presença viva do Espírito Santo. É Ele quem renova, quem limpa, quem dá vida de novo à alma cansada. Quando você se rende totalmente, Deus transforma a dor em fonte de unção. E onde antes havia ferida, agora brota vida. A verdadeira força não está em quem nunca cai, mas em quem, mesmo caído, continua adorando. Porque a adoração é a linguagem dos que confiam, e quando você adora, o céu se abre. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva "Eu te adoro, Senhor", e declare: mesmo em meio à dor, a minha adoração é tua. Existem momentos em que Deus não acalma a tempestade, Ele caminha com você no meio dela. Há vezes em que o mar não se abre de imediato, mas o Senhor segura sua mão e garante: você não vai se afogar. Em Isaías 43:2, Ele prometeu: quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa não é poética, é real. Ela é o testemunho de um Deus que não te livra apenas do fogo, Ele te livra no fogo. Que não te faz apenas atravessar o rio, Ele te ensina a andar sobre as águas pela fé. E se hoje o caminho parece incerto, lembre-se do que diz Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus já escreveu cada detalhe da sua história, e nenhum capítulo termina em derrota para quem confia nele. Mesmo que você não entenda agora, o que hoje dói será testemunho amanhã. Porque tudo o que Deus permite, Ele usa, nada é desperdiçado nas mãos do Criador. Se essa promessa tocou sua alma, comente "Eu confio nos planos de Deus" e declare: mesmo nas águas profundas, Ele está comigo. Hoje, diante de tudo que vivemos, podemos dizer com confiança: Deus é fiel. Ele nos sustenta quando fraquejamos, nos guia quando nos perdemos, nos protege quando estamos vulneráveis. Não precisamos temer o amanhã, porque Ele já segura nossas mãos hoje. Em todas as situações, podemos nos lembrar que, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Romanos 8:31. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, encontramos força onde antes havia fraqueza, esperança onde havia desânimo e luz onde havia escuridão. Não somos deixados sozinhos para lutar. Jesus é o nosso pastor, o nosso Salvador, o nosso refúgio. E o Espírito Santo nos fortalece, nos consola e nos guia para toda a verdade. Assim, entregamos a Ele cada medo, cada ansiedade, cada dúvida e cada sonho. Pedimos que nos guie, que nos dê fé inabalável, coragem para viver segundo sua vontade e discernimento para ouvir sua voz no meio do barulho do mundo. Que a promessa de vida plena, vitória e esperança se cumpra em cada coração que crê. Que os rios de água viva fluam através de nós, transformando cada área da nossa vida e nos capacitando a caminhar em fé, amor e propósito. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e declare: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu confio em ti.